Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Livro de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 12, 13 e 14. E o mensageiro que foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, pois também a tua palavra seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso farei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: via todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então subiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então, um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então, esse espírito de mentira foi solto. Então, nós estamos falando ainda nesta parte, né, da mensagem, que estamos lendo sobre as trombetas, sobre essa invasão e identificando, né, a forma de identificar esses demônios sobrenaturais, invisíveis aos olhos, né, invisíveis aos olhos humanos. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa invasão, essa soltura, né? E esta invasão desses demônios sobrenaturais. Então, nós vamos orar. Feche seus olhos, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, oramos ao Senhor nesta oportunidade, Pai, que lemos a Tua palavra. Estamos agradecidos por estarmos aqui, viemos cultuar e viemos alimentar de Tua palavra, pois nós confiamos e cremos. Estamos vivendo em um momento em que temos que estar atento e que estamos olhando, Pai, para o Senhor. E agora a Tua palavra que foi lida, necessitamos e precisamos que o Espírito Santo possa, realmente todas as vezes, pois nós necessitamos de Ti, Senhor, vivificar a Tua palavra, fazê-la viva para que possamos nos alimentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, mais uma vez. Eu tenho falado sobre isto, né? E eu falei várias escrituras, né? Eu citei alguns parágrafos salteados, né? Mas nós estamos no 160, né? Falando sobre a sexta trombeta. E aí eu fui até o 205, né? Que fala sobre que eles são sobrenaturais, isso, né? Que eles são sobrenaturais. Sobrenaturais. Agora, eu estava revendo isso aqui, parágrafo 160 em diante, porque eu vou até o 205, né? 206, que fala sobre este grupo cavalgando. Esse grupo cavalgando. Então, vamos fazer uma leitura aqui. 159, vamos fazer uma leitura, todos com a mensagem, depois eu volto a falar um pouquinho aqui. No 159, o profeta cita Apocalipse 9, verso 13, e mostra que sobre essa sexta trombeta, 200 milhões, né? Ele cita aqui 200 mil. E eu volto a repetir novamente, eu quero voltar a repetir novamente para a igreja, para a nossa meditação, que aquele culto que nós fizemos aqui, falando sobre as expressões do profeta, vocês lembram? Seria bom que a igreja pudesse rever aquele culto novamente. O profeta fala na mensagem adoção, ele tem uma citação ali, na mensagem adoção, que ele cita que a pregação agarra o pecador, né? Mas ele diz, mas o ensinamento ele posiciona. É uma citação muito antiga,
Eu sempre citei isso, né? O profeta falando sobre isso. Ele disse: a pregação agarra o pecador, né? Disse, mas o ensinamento, disse, ele posiciona. E às vezes, né, vemos os cultos, né, e as pregações. E às vezes eu percebo que alguns, né, perdem, vamos dizer assim, a linha daquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado. E o ensinamento, como eu disse, se as irmãs acharem aí, posta rapidamente para mim. Se o profeta disse que o ensinamento posiciona, né, ele posiciona a igreja. O que é posicionar? É você saber exatamente aonde você está parado. É saber com quem você está lutando, como disse Paulo. Não batalhando ao ar, dando soco ao ar, mas você sabe com quem você está lidando. Então, o profeta disse, né, que ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro, um pouquinho, né? Você sabe, é como que andar no gelo bem fininho, nós dizemos, né? Mas nós somente sentimos que talvez, neste ponto, ou nesta vez, isto pode ser bom como que para trazer a igreja para o que eu penso, para um completo entendimento na posição do que somos em Cristo Jesus. E às vezes eu penso que pregar é uma coisa maravilhosa, mas eu creio que às vezes, né, irmão Birler, que ensinar vai o quê? Vai além disso. E especialmente para a igreja. Agora, pregando, geralmente agarra o pecador e o traz sob condenação através da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição do que ele é. Por isso que o ensinamento coloca o homem na posição do que ele é. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que somos. Firmemente. Por isso que você não tem dúvida, você não tem medo, você não tem desconfiança, você não tem receio. Você está ouvindo a palavra e você tem fé. E aí a fé, ela agarra firme, né? Ela agarra firme aquela palavra. Então, o ensinamento, diz o profeta, coloca o homem na posição do que ele é. Amém? Então, eu penso muito nisto. Aquele culto que nós pregamos aqui, falando sobre as expressões do profeta, de como o profeta, às vezes, né, debaixo daquela pressão, até eu pedi para colocar uns subtítulos nas mensagens que estamos falando sobre a festa da trombeta. Eu não sei se colocaram um subtítulo nesse culto que eu falei, né, exatamente para que a igreja possa se localizar, né, e voltar lá e acompanhar esse culto. É muito importante, porque no decorrer da leitura desta mensagem, principalmente desta mensagem, vocês vão precisar desta chave. Precisa dessa chave. Por quê? Por exemplo, né, aqui o profeta fala que há 200 mil cavaleiros no mundo. Na Bíblia fala quanto? 200 milhões. Nós sabemos que ele está se referindo aqui às Escrituras, 200 milhões. Sabemos, porque como que nós sabemos? Porque nós já olhamos dentro da mensagem e vimos as expressões, e ele dizendo, né, vocês têm que
captar aquilo que eu estou dizendo e ver, às vezes, 7.000, 700.000, Elias, Eliseu, né? E muitas outras coisas que nós citamos aqui naquele culto. Então, para dar continuidade aqui, precisa isso, porque vamos ler aqui novamente. Ele dizendo, Apocalipse 9:13, sobre a sexta trombeta. Observe, havia 200.000 cavaleiros. Então, quando nós estamos lendo aqui havia 200.000 cavaleiros, nós estamos entendendo que é quantos? É 200 milhões. Porque ele está citando as Escrituras aqui. E você começa a ver a continuidade do que está sendo falado aqui. Observe isto. Quero que vocês anotem isto de modo que vocês possam ler. Não eram cavalos naturais. Eles respiravam fogo, tinham couraças de jaspe, tinham caudas. A extremidade da cauda parecia uma serpente. A cabeça de uma cobra na extremidade disto, picando. Estão vendo? Eram cavalos espirituais. Eram o quê? Cavalos espirituais. Então veja, cavalos de guerra. Não somente cavalos espirituais, mas cavalos de guerra. Que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos estes anos. Diabos sobrenaturais. Então, o profeta faz questão, irmãos, por isso que esse parágrafo 160 eu conectei com o 205 lá. São diabos invisíveis, né? Diabos sobrenaturais. Que era isto? Ele diz, que era isto? O antigo Império Romano sendo revivido. A perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos por quase 2.000 anos junto ao rio Eufrates. Não podem cruzar até a promessa. Uma seita que estava tentando chegar ao outro lado, Eufrates. Vocês sabem, passa pelo Éden, mas eles estavam presos lá, 200.000 diabos de perseguição. Prestem atenção, são diabos de perseguição, diabos espirituais, de guerra, de perseguição. Aí ele disse, observe o que acontece sobre essa sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus. A perseguição dos judeus. Diabos sobrenaturais. Quase 2.000 anos. E então soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus. Vocês dizem, bem, isso não é romano. Aí ele vai dizer, é o mesmo espírito. Veja bem, eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Agora observe o Israel natural e a igreja espiritual agora, enquanto separamos isto aqui. Então, vocês vão ver o Israel natural e a igreja espiritual, enquanto separamos, solto contra os judeus. Vocês recordam? Eu vou só ler, porque nós já pregamos, assim, já falamos sobre isso, né? Sobre essa soltura, sobre, né, como foi solto, como que... Então, eu quero ler e depois nós vamos remoer mais um pouquinho aqui, né? Agora, recorde sobre o sexto selo. Como cada um daqueles mártires, de acordo com a palavra de Deus, receberam vestes. Foi-lhes dado pela graça, porque eles foram cegados para que não pudessem ver seu evangelho, para que este povo pudesse ser chamado para fora dos gentios para a noiva. Eles foram cegados, foram martirizados, mas receberam vestes. Foram-lhes dadas vestes. A Bíblia diz aqui, sobre essa trombeta, aqueles judeus, os quais absolutamente são contra Cristo e tudo, e a razão por que eles são,
É porque a Bíblia diz que eles estão cegos. E eles foram cegados por amor de vocês. E o justo Deus sabe que eles o receberiam, mas eles foram cegados para o bem de vocês. A Bíblia assim diz. Amém. Foram cegados para o nosso bem. Lá está aquele império romano preso lá por o quê? Por quê? O quê? Por poderes eclesiásticos. O que? Roma, né? A Roma pagã tornou-se a Roma papal. Todos lembram disso? Você está acompanhando? E foi presa lá. Quando ela, de Roma pagã, né? Quando ela se torna Roma papal, né? Aquela circunstância prende ela. Vocês lembram disso? Aquela circunstância prende. É bom ver esses detalhes, né? Que nós vimos isso. Nós falamos aqui de como Satanás é preso, de como Satanás é solto, de como Deus é preso, né? De como Deus é solto também. Nós vimos tudo isso, né? Então você deve observar esses detalhes aqui. Então, como que ela foi esses espíritos ficaram presos? Aí você fala, mas como preso? Preso pela circunstância que ele disse, preso lá em suas tradições cristãs. Então veja o que uma tradição pode fazer. Pode fazer o quê? Pode prender. A parte cristã de superstições que tinha de Roma, né, colocando todos juntos, adoração de mulheres, e todos esses outros tipos de coisas, e dias de Natal, e feriados, dias santos e coisas mais, ela tem estado presa com essa tradição que não pode soltar. Nós vimos tudo isso aqui, preso por essas tradições que não pode soltar. São essas circunstâncias. Por quê? Porque está contra os princípios cristãos. Mas ele disse, mas ainda o mesmo espírito ímpio, pagão, bem, o mesmo espírito, pagão, porém preso. E esse espírito passou para as nações do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel e o resto delas. Então, esse espírito, depois que foi solto, ele passou para onde? Esse espírito passou para as nações do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel e o resto delas. E eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do Espírito. Aí estão seus mistérios que estão ocultos sobre esse selo, sobre o sexto. Está vendo? Observe. Nós estudamos isto. E eu lhe mostrarei esta trombeta aqui, esta última trombeta, o que acontece. Aí estão elas. Estas trombetas, 7, estas trombetas são soltas contra os judeus. Não estão vendo? Não contra os gentios. Os gentios, ele disse, os gentios, quando aqueles selos são abertos, são o quê? Eles são selados. O tempo terminou, a igreja está o quê? Chamada. Falando, irmão, exatamente da noiva. Lembra que eu falei que às vezes o profeta fala a igreja noiva, a igreja as virginésias? Quantos lembram desse detalhe aí? Então aqui, você observa que também, às vezes, né, você vai encontrar, deixa eu ver aqui, às vezes, eles, né, na leitura, você vai encontrar, às vezes, até mesmo que eles colocam a igreja com I maiúsculo, e a igreja nominal com I minúsculo. Às vezes você vai encontrar esse detalhe, né? Vocês estão entendendo? Às vezes você vai encontrar esse detalhe aí. Que são alguns detalhes que nós vemos, né, e aprendemos
que quando é anjo com A minúsculo, são anjos, né, terrestres, né? E anjo com A maiúsculo tem diferença também. Quando fala Deus com D minúsculo e Deus com D maiúsculo. Então, alguns detalhes que você, né, deve observar, né? Então, quando Abraão chamou o Senhor, ele não chamou senhores, né? Ele disse Senhor, meu Senhor, né? Enquanto Ló chamou meus senhores. Nós aprendemos isto, né, através do profeta, que quando ele estava falando Senhor, ele estava falando de Elohim. E nós vemos aqui, irmãos, aqui que quando os selos são abertos, quando os selos são abertos, aqueles selos são abertos, os gentios, quando aqueles selos são abertos, estes gentios aqui, ele está se referindo à noiva gentia. Vocês podem entender isso? Os gentios, porque ele está falando dos judeus, e está falando de quem? Dos gentios. Esses gentios, está falando sobre a noiva aqui. Os gentios, quando aqueles selos são abertos, são o quê? Selados. Quem que é selado? É todos os gentios? É um povo tirado dentre os gentios. Vocês observaram que veja bem, quando os selos são abertos, quando os selos são abertos, são selados. O tempo terminou, a igreja está chamada. Vocês se lembram da visão o outro dia? Lembram-se da vista antecipada disto? Quantos se lembram? Está perguntando aqui, né? No penúltimo domingo, como ali estava isto exatamente ao passar, nós vimos isto exatamente, vimos esta suja, imunda coisa subir, chamada o quê? A igreja. Vulgaridades ao extremo. E essa pequena noiva de cada nação, cada uma delas vestidas como a nação de onde elas vinham, caminhando perfeitamente diante do Senhor. Observem, haverá um tempo, algum dia, quando eles dirão, bem, eu pensei que a igreja deveria ir-se antes da perseguição. Eu pensei que haveria um arrebatamento. Eu coloquei aqui, porque eu vou ler e vou só detalhar algumas coisas para me continuar a leitura. Então você vai perceber que ele está falando sobre a soltura destes demônios sobrenaturais, contra quem? Contra os judeus. Foram soltos contra os judeus. E ele está dizendo que esse espírito, esses demônios, né, foram soltos, né, com um propósito. Então, observe bem aqui. Quero que vocês vejam. São demônios de guerras, são demônios de perseguição. Demônios de guerra, demônios de perseguição. Agora, observe isso aqui, um detalhe. Ele disse que eles foram soltos pelos ditadores. Pelos ditadores. Porque eles estavam presos exatamente dentro do sistema papal. Quando eles estavam soltos no sistema imperial romano, eles matavam, eles cortavam, né? Aí, quando eles passaram de Roma imperial para a Roma papal, aí ficaram presos, sabe? Ficaram presos ali, né? Naquela religião ali, não podia atuar. Vamos pensar assim, irmãos, vamos meditar assim. Como Judas, o tempo todo sendo o diabo, porém ali dentro e não podia atuar, porque ele estava preso por aquela circunstância. E quando ele foi liberado, você lembra quando ele foi liberado? Quando Jesus disse, o que tem que fazer, faça depressa. O que ele fez? Ele saiu. Ele foi cumprir o desígnio, mas em todo o tempo ele estava ali,
com os discípulos, e os discípulos nem percebiam. Aí ele foi solto, aquele espírito foi solto ali, ele foi lá, vendeu a palavra, era um demônio, depois ele foi lá, se enforcou. Aquele espírito, aquele espírito de Judas, que estava em Judas, ele foi derramado. Aquele espírito. Lembra que o profeta diz assim, como o Espírito Santo que estava em Jesus foi derramado no Pentecoste, aquele que estava em Judas foi derramado também nos seus. Quantos lembram disso aqui?